Naquela manhã de 1986, o dia amanheceu comum demais para carregar um mistério que atravessaria décadas. O sol ainda não estava alto quando Archelau Almeida saiu de casa, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 10 anos, usava roupas simples, conhecia cada esquina do bairro e não carregava medo algum no olhar. A missão era banal: comprar pão. Um trajeto curto, repetido tantas outras vezes que ninguém imaginou que aquela seria a última vez que o veriam. A padaria ficava a poucos metros de casa. Era o tipo de caminho que mães permitem, confiantes de que o mundo ainda é seguro o suficiente para uma criança atravessar sozinha. Archelau não voltou. Minutos se passaram. Depois, meia hora. Depois, 1 hora inteira. O pão não chegou. E junto com ele começou a chegar algo muito mais pesado: a inquietação. No início, ninguém pensou no pior. Crianças se distraem, conversam, param para observar algo pelo caminho. Talvez estivesse brincando com algum amigo. Talvez tivesse se atrasado. Mas conforme o tempo avançava, a normalidade daquela manhã começou a se dissolver. A ausência passou a gritar. A família saiu à rua, perguntando aos vizinhos, refazendo o caminho passo a passo. A padaria confirmou que Archelau nunca chegou. Nenhuma compra, nenhum menino esperando no balcão, nenhum funcionário lembrava de tê-lo visto naquele dia. O trajeto curto, que deveria ser a maior prova de segurança, se transformou no primeiro grande ponto de angústia. Como alguém desaparece em tão pouco espaço em plena luz do dia, sem que ninguém veja nada? O bairro era movimentado. Pessoas iam e vinham, crianças brincavam, adultos trabalhavam. Ainda assim, ninguém conseguiu afirmar com certeza ter visto Archelau depois que ele saiu de casa. Nenhuma testemunha confiável, nenhum grito ouvido, nenhuma cena suspeita. Era como se o menino tivesse sido engolido pelo próprio caminho. A polícia foi acionada. Nos primeiros registros, o caso entrou como desaparecimento comum. Não havia sinais claros de crime, nenhuma evidência de luta, nenhuma denúncia imediata de sequestro. Esse detalhe, aparentemente pequeno, marcaria o destino da investigação. As primeiras horas, aquelas que poderiam ser decisivas, passaram sem a urgência necessária. Enquanto o relógio avançava, as pistas esfriavam. Cartazes começaram a surgir. O rosto de Archelau passou a estampar muros, postes, comércios. Um menino sorridente, olhar inocente, idade destacada em letras grandes. A pergunta era sempre a mesma: você viu este garoto? Mas o silêncio foi a resposta mais constante. Dias se tornaram semanas, semanas se tornaram meses, e nenhuma informação concreta apareceu. A família mergulhou em um estado permanente de espera. Cada telefone que tocava trazia esperança e medo na mesma medida. Cada boato reacendia a dor. Surgiram relatos contraditórios, pessoas que diziam ter visto um menino parecido em outros bairros, em outros municípios, até em outros estados. Nenhuma confirmação, nenhuma prova. Apenas falsas promessas que se dissolviam rapidamente. Com o passar do tempo, a narrativa começou a mudar. Já não se falava apenas de um menino perdido. Hipóteses mais sombrias começaram a surgir. Sequestro, abordagem forçada, alguém que conhecia a rotina, alguém que sabia exatamente o momento certo. O fato de Archelau ter desaparecido em um percurso tão curto levantava uma suspeita inquietante. Talvez ele não tivesse ido tão longe. Talvez o perigo estivesse mais próximo do que todos imaginavam. A investigação, no entanto, avançava lentamente. Falhas nos registros, falta de integração entre setores, informações desencontradas. Era o Brasil dos anos 80, onde desaparecimentos infantis ainda não recebiam a atenção que deveriam. Muitos casos se perdiam em gavetas, acumulando poeira e silêncio. O de Archelau começava a seguir o mesmo caminho. Enquanto isso, a infância seguia para os outros. Para ele, havia sido interrompida abruptamente. 10 anos de vida, interrompidos por um
Momento que ninguém conseguiu explicar. Nenhuma despedida, nenhum rastro, apenas a ausência, crescendo dia após dia. O que aconteceu naquela manhã comum nunca foi esclarecido. Mas uma coisa ficou evidente desde o início. Aquele não era apenas mais um desaparecimento. Era o começo de um cold case brasileiro, daqueles que desafiam o tempo, a lógica e a memória coletiva. Um caso que começava simples demais, para terminar em silêncio. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Archelau Almeida, a sensação de urgência começou a dar lugar a algo ainda mais cruel, a incerteza prolongada. A polícia retornou ao bairro diversas vezes, refazendo o trajeto entre a casa e a padaria como se, em algum ponto invisível, uma resposta pudesse surgir do chão. Cada esquina era examinada, cada comércio interrogado, cada morador questionado sobre qualquer detalhe, por menor que fosse. Ainda assim, o vazio permanecia absoluto. Nenhuma câmera, nenhum registro visual, nenhum vestígio físico. Apenas relatos, vagos e memórias confusas. A investigação inicial esbarrou em um problema que se tornaria recorrente: a falta de direção clara. Sem testemunhas confiáveis, sem pistas materiais e sem um suspeito definido, o caso começou a se apoiar em hipóteses frágeis. Cogitou-se que Archelau pudesse ter se perdido e ido além do caminho habitual. Pensou-se que ele poderia ter aceitado a ajuda de alguém. Considerou-se até a possibilidade de fuga voluntária, ideia rapidamente descartada pela família, que conhecia a rotina e o comportamento do menino. Archelau não tinha motivos para fugir. Ele tinha casa, cuidado, vínculos. Enquanto a polícia tentava montar um quebra-cabeça sem peças, a família enfrentava outro tipo de investigação, a dos olhares e julgamentos. Perguntas invasivas surgiam. Insinuações. Comentários sussurrados. Como acontece em tantos casos de desaparecimento infantil, o entorno começou a buscar culpados onde não havia provas. Cada comportamento era analisado, cada palavra reinterpretada. A dor, além de profunda, tornou-se pública. Os dias avançavam e com eles surgiam rumores. Um homem visto conversando com uma criança dias antes, um carro estranho estacionado na rua, uma figura desconhecida rondando o bairro. Nada disso se sustentava quando investigado. Nenhuma descrição batia. Nenhum horário coincidia. Nenhum detalhe se mantinha firme o suficiente para virar uma linha concreta de apuração. A cada pista falsa, a esperança se desgastava um pouco mais. Aos poucos, o caso começou a perder espaço. Novas ocorrências surgiam. Outros crimes ocupavam a atenção das autoridades. Archelau ainda estava nos registros, mas já não estava no centro. A ausência de pressão midiática contribuiu para isso. Sem cobertura intensa, sem repercussão nacional, o desaparecimento de um menino de 10 anos na Ilha do Governador foi sendo empurrado para as margens do interesse público. Foi nesse período que investigadores começaram a levantar uma hipótese mais incômoda, ainda que de forma discreta: a possibilidade de crime sexual. O padrão não era novo. Crianças que desapareciam em trajetos curtos, abordadas por alguém que aparentava confiança, levadas rapidamente sem chamar atenção. Mas sem corpo, sem denúncia direta e sem testemunhas, essa linha nunca avançou oficialmente. Ficou restrita aos bastidores, aos comentários entre agentes, aos relatórios incompletos. Com o passar dos meses, a investigação se tornava cada vez mais burocrática. Papéis se acumulavam, datas se perdiam, informações deixavam de ser cruzadas. O que deveria ser um esforço concentrado virou um processo fragmentado. Pequenas falhas se somaram, criando um abismo difícil de atravessar. Cada erro cometido no início agora cobrava seu preço. A família insistia. Voltava às delegacias, pedia novas buscas, questionava decisões. Mas o sistema já parecia ter colocado o caso em uma prateleira alta demais para ser alcançada facilmente. O desaparecimento de Archelau começava a assumir uma característica comum a tantos outros cold cases. Não era que não houvesse perguntas,
era que já não havia quem quisesse respondê-las com a mesma urgência de antes. Anos se passaram sem qualquer avanço significativo. A infância de Archelau foi ficando distante no tempo, mas não na memória dos que o amavam. Cada aniversário que passava sem respostas reforçava a sensação de que algo havia falhado profundamente. Não apenas uma investigação, mas um sistema inteiro. O menino que saiu para comprar pão havia se transformado em um nome em arquivos, um rosto em cartazes antigos, um caso citado em listas de desaparecimentos não solucionados, e quanto mais o tempo avançava, mais difícil se tornava imaginar uma resolução. Mas o silêncio, nesse caso, não significava o fim. Significava apenas que o mistério estava se aprofundando. Com o passar dos anos, o desaparecimento de Archelau Almeida deixou de ser apenas um caso sem solução para se tornar um símbolo silencioso de tudo o que não funcionou. A investigação, que já havia nascido fragilizada, começou a ser afetada por um inimigo implacável: o tempo. Testemunhas mudaram de endereço, memórias se apagaram, documentos foram extraviados. O que já era escasso passou a ser quase inexistente. Ainda assim, o caso não morreu completamente. Ele permaneceu adormecido, aguardando algo que pudesse despertá-lo novamente. Foi nesse cenário que surgiram tentativas tardias de reabrir o inquérito. Novos investigadores revisaram os autos, analisaram relatórios antigos, tentaram entender onde a linha havia se rompido. Mas o que encontraram foi um emaranhado de informações incompletas, contradições e lacunas impossíveis de preencher. Não havia registros claros das primeiras buscas. Não havia cronogramas precisos. Algumas oitivas sequer estavam documentadas corretamente. O desaparecimento de uma criança havia sido tratado como um evento que poderia se resolver sozinho. A essa altura, novas teorias começaram a ganhar força. Uma delas apontava para a possibilidade de Archelau ter sido levado por alguém que já conhecia o bairro e sabia exatamente como agir sem levantar suspeitas. Outra sugeria que o menino poderia ter sido vítima de uma rede maior, algo que, nos anos 80, começava a ser mencionado timidamente, mas raramente investigado a fundo. Essas hipóteses, embora perturbadoras, nunca avançaram além do campo especulativo. Faltavam nomes, provas, conexões. O silêncio institucional contrastava com a persistência da família. Mesmo sem respostas, eles se recusavam a aceitar o esquecimento. Participaram de entrevistas, buscaram apoio de organizações, tentaram manter o caso vivo na memória pública. Cada tentativa, no entanto, esbarrava na mesma barreira. Sem novos elementos, não havia como seguir adiante oficialmente. O caso estava tecnicamente aberto, mas na prática paralisado. Com o surgimento de novas tecnologias, como bancos de dados e cruzamento de informações, surgiu uma esperança tardia. Mas, novamente, o caso de Archelau sofreu com a ausência de material genético, objetos pessoais ou qualquer vestígio que pudesse ser analisado. Não havia DNA, não havia roupas, não havia nada além de perguntas. Diferente de outros casos que conseguiram avanços décadas depois, este parecia ter sido apagado cedo demais. A narrativa começou a mudar fora dos autos oficiais. Em conversas informais, em fóruns, em reportagens esporádicas, o nome de Archelau passou a ser citado como exemplo de desaparecimento absoluto. Um caso onde não houve corpo, confissão, prisão ou desfecho. Apenas um ponto de interrogação permanente. Isso tornava tudo ainda mais cruel. Sem final, não há encerramento. Sem encerramento, a dor permanece suspensa. O bairro também mudou. Pessoas se mudaram. Construções foram alteradas. A padaria, o caminho, as esquinas, tudo se transformou com o tempo. O cenário do desaparecimento já não era o mesmo. Mesmo que alguém quisesse refazer cada passo com precisão, já não havia como. O passado havia sido engolido pelas mudanças do presente. A essa altura, Archelau não era mais apenas uma criança desaparecida. Ele havia se tornado um vazio histórico. Um nome que resistia à tentativa de ser apagado, mesmo sem provas que sustentassem uma conclusão. Um caso que expunha de forma silenciosa as falhas acumuladas de um sistema
que não soube agir quando ainda havia tempo. E quanto mais o tempo passava, mais uma pergunta se tornava impossível de ignorar. Se ninguém viu, ninguém ouviu e ninguém deixou rastro, quem realmente sabia o que aconteceu com Archelau Almeida? À medida que o caso avançava para o status definitivo de arquivado sem solução, algo curioso começou a acontecer longe dos registros oficiais. O nome de Archelau Almeida passou a reaparecer de forma fragmentada, quase sempre ligado a relatos vagos, histórias incompletas, comentários soltos de pessoas que diziam ter ouvido algo muitos anos depois. Nenhuma dessas informações era sólida o suficiente para reabrir formalmente a investigação, mas juntas formavam um ruído inquietante, um eco persistente que se recusava a desaparecer. Alguns desses relatos vinham de pessoas que, na época do desaparecimento, eram crianças ou adolescentes. Adultos, agora, afirmavam lembrar de movimentações estranhas naquele período. Um carro parado tempo demais em uma esquina, um homem que passou a frequentar o bairro por poucas semanas e depois sumiu, conversas sussurradas entre adultos que cessavam quando alguém se aproximava. Memórias tardias, falhas, impossíveis de comprovar, mas perturbadoras demais para serem ignoradas. Outros relatos apontavam para algo ainda mais desconfortável: a possibilidade de que o desaparecimento de Archelau não tivesse sido um evento isolado. Alguns moradores mais antigos mencionavam com cautela outros sumiços nunca oficialmente conectados entre si. Crianças que foram morar com parentes, adolescentes que mudaram de cidade sem nunca mais serem vistos. Histórias que na época eram aceitas sem questionamento, mas que décadas depois passaram a ser revisitadas sob outra luz. Apesar disso, quando investigadores tentaram verificar essas conexões, encontraram apenas becos sem saída, registros inexistentes, certidões incompletas, arquivos perdidos. Era como se o passado tivesse sido cuidadosamente mal documentado, não por conspiração, mas por negligência. Um terreno perfeito para que verdades incômodas jamais fossem reveladas. A família de Archelau acompanhava essas movimentações com sentimentos conflitantes. Por um lado, qualquer nova informação reacendia a esperança. Por outro, cada falso avanço trazia uma nova frustração. Eles aprenderam, com o tempo, a desconfiar de tudo. Pessoas que diziam saber algo muitas vezes buscavam atenção, dinheiro ou simplesmente aliviar a própria consciência sem oferecer provas reais. Ainda assim, a família ouvia, sempre ouvia, porque ignorar uma possibilidade, por menor que fosse, parecia uma traição à memória do menino. Enquanto isso, o caso começava a ganhar um novo espaço: a internet. Anos depois, fóruns, vídeos e publicações passaram a revisitar o desaparecimento de Archelau como um mistério não resolvido do Brasil. Pessoas que nunca haviam ouvido falar dele passaram a conhecer sua história. Fotos antigas foram digitalizadas. Recortes de jornal reapareceram. Pela primeira vez em muito tempo, o caso deixava de existir apenas nos arquivos esquecidos de uma delegacia. Mas a exposição também trouxe distorções. Teorias exageradas, acusações sem fundamento, nomes lançados ao acaso. O mistério virou terreno fértil para a especulação e, ironicamente, quanto mais se falava, mais difícil ficava separar o que poderia ser verdade do que era apenas ruído. O desaparecimento de Archelau passou a existir em duas versões paralelas: a real, cheia de lacunas, e a imaginada, inflada por hipóteses sem lastro. Mesmo assim, algo havia mudado. O caso não estava mais completamente morto. Ele respirava, ainda que de forma irregular. E isso levantava uma questão que começava a incomodar investigadores e familiares. Se Archelau estivesse vivo, onde estaria agora? Teria sido criado com outro nome? Saberiam ele próprio da existência de uma família que nunca deixou de procurá-lo? Ou a verdade, seja ela qual fosse, estava enterrada com alguém que nunca falou? A essa altura, já não se tratava apenas de descobrir o que aconteceu naquele dia específico.
Tratava-se de entender como um ser humano pode desaparecer de forma tão absoluta sem deixar vestígios em um país inteiro. Como uma criança pode ser apagada da própria história. E, sobretudo, se ainda era possível, tantos anos depois, reverter esse apagamento. O caso de Archelau Almeida permanecia aberto no papel, mas suspenso na realidade. Um mistério sustentado não pela ausência de perguntas, mas pela impossibilidade de respondê-las. E enquanto o tempo seguia avançando, uma última chance começava a surgir silenciosamente. Não nos métodos antigos, não nos arquivos empoeirados, mas em algo que ninguém poderia prever no dia em que ele desapareceu. A virada que ninguém esperava não veio de uma confissão, nem de um documento esquecido, nem de uma testemunha tardia. Veio de algo impessoal, silencioso, quase invisível. Veio da ciência. Décadas depois do desaparecimento de Archelau Almeida, quando a maioria das pessoas já acreditava que o caso jamais teria qualquer resposta concreta, uma nova possibilidade surgiu a partir de um movimento simples, mas decisivo, feito por um membro da família. Um parente distante, movido mais por curiosidade genética do que por esperança real, decidiu realizar um teste de DNA por meio de um banco de dados público. Não havia expectativa, nenhuma busca ativa, nenhuma ilusão de reencontro, apenas o desejo de entender melhor a própria origem. O que ninguém imaginava era que aquele gesto, aparentemente banal, cruzaria com uma história que havia sido interrompida brutalmente décadas antes. O resultado não veio como uma revelação imediata. Primeiro apareceu como uma correspondência parcial, distante o suficiente para gerar dúvida, próxima o bastante para causar inquietação. Um nome desconhecido, registrado em outro estado, surgia como compatível. Um homem mais velho, outra vida, outro sobrenome. O sistema indicava parentesco biológico inequívoco. O choque foi imediato. A família, que por anos havia aprendido a sobreviver sem respostas, agora precisava lidar com a possibilidade de que Archelau não tivesse morrido naquele dia, que ele tivesse vivido, crescido, envelhecido, talvez criado filhos, talvez sem nunca saber quem realmente era. A esperança, que havia sido enterrada lentamente ao longo dos anos, ressurgia de forma quase violenta. O contato foi feito com cautela. Nenhuma acusação, nenhuma afirmação precipitada. Apenas uma pergunta simples, humana, impossível de ignorar. Você sabe de onde veio? Do outro lado, o silêncio. Depois, a surpresa. Depois, a resistência. O homem nunca havia suspeitado de nada. A história que conhecia sobre sua origem sempre fora vaga, mal explicada, cheia de lacunas que ele aprendera a não questionar. Novos testes foram realizados, agora mais específicos, mais precisos. O resultado foi definitivo. Não havia mais espaço para dúvida. O menino desaparecido havia se tornado aquele homem. Archelau Almeida estava vivo. O reencontro não foi cinematográfico. Não houve abraços imediatos nem lágrimas instantâneas. Houve choque, confusão, dor acumulada e um luto estranho, não pela morte, mas pelo tempo roubado. Décadas que jamais poderiam ser recuperadas. Uma vida inteira vivida em paralelo, separada por um crime que nunca foi punido. Quando as peças começaram a se encaixar, a história revelou seu lado mais cruel. Archelau havia sido levado por alguém que nunca foi oficialmente identificado. Criado longe, com outro nome, outra identidade, outra realidade. Não houve indícios claros de violência física prolongada, mas houve algo igualmente devastador, o apagamento completo de quem ele era, de onde veio, de quem o amava. A família finalmente teve respostas, mas respostas não significam paz imediata. Elas trazem novas perguntas. Quem fez isso? Por quê? Como foi possível desaparecer com uma criança em plena luz do dia sem jamais ser responsabilizado? Essas perguntas, muito provavelmente, nunca serão respondidas. As pessoas envolvidas já não estão mais vivas. Os rastros se perderam para sempre.
o caso foi oficialmente encerrado. Não como um crime solucionado em termos legais, mas como um mistério humano finalmente compreendido. Archelau Almeida deixou de ser um nome suspenso no tempo para se tornar uma pessoa de carne, osso e história. Uma história fragmentada, sim, mas real. Para a família, o desfecho não foi um final feliz tradicional. Foi algo mais complexo, um misto de alívio e dor. A confirmação de que o amor de décadas não havia sido em vão, de que a intuição, a insistência, a recusa em aceitar o esquecimento, tudo, isso fazia sentido. Archelau não voltou a ser quem era. Isso era impossível, mas ele foi encontrado. E para um caso que passou tanto tempo envolto em silêncio, isso por si só já é extraordinário. Alguns mistérios terminam com corpos, outros com confissões. Este terminou com identidade, com nome, com verdade. E talvez essa seja a forma mais rara de desfecho em um cold case. Não justiça completa, não vingança, não punição, mas reconhecimento. Porque enquanto alguém é lembrado, enquanto sua história é contada, ele nunca desaparece por completo. E Archelau Almeida, depois de tudo, finalmente deixou de ser apenas um desaparecido.